Olá a todos, meu nome é Gabriel de Paiva, sou aluno de Engenharia Mecânica da UNB e o título do meu PIBIC é Análise das Condições de Propagação de Trincas de Fadiga para o Aço Martensite com a STM A743, que eu fiz sob a orientação do professor Jorge. Os objetivos desse trabalho eram traçar as curvas que relacionam a taxa de crescimento de trincas de fadiga para o material selecionado com a faixa de intensidade de tensão e determinar a influência da razão de carregamento no fator limiar de intensidade de tensão. Vou começar então com alguns aspectos teóricos, né? Gostaria de explicar brevemente o que é a fadiga dos materiais. A fadiga nada mais é do que uma falha progressiva e permanente, provocada por esforços dinâmicos e flutuantes. Então, para entender fadiga, a gente tem um exemplo clássico do pedaço de arame, né? Se alguém te der um pedaço de arame e pedir para você cortar esse arame ao meio usando as mãos, dificilmente você vai conseguir simplesmente puxando nas extremidades opostas do arame, como se fosse um cabo de guerra. É muito mais intuitivo você simplesmente tentar dobrar o arame para cima e para baixo, repetidamente, porque depois de alguns poucos ciclos, o arame vai eventualmente falhar por fadiga, né? Então, a fadiga é justamente isso, é quando você aplica forças que, apesar de causarem tensões muito baixas, muito menores do que o limite de escoamento do material, devido ao fato dessas tensões serem alternadas e cíclicas, elas induzem a formação de uma trinca microscópica, que quanto mais você aumenta o número de ciclos, mais essa trinca vai aumentando de tamanho, até atingir um valor crítico, que provoca a ruptura do material. O crescimento de trincas por fadiga pode ser explicado através da mecânica da fratura linear elástica, que considera que a trinca se propaga até um tamanho crítico em função de um fator K, que é o fator intensidade de tensões. A gente vai trabalhar aqui com uma faixa do K, né, que seria um ΔK, e também a razão de carregamento R, que nada mais é do que a tensão mínima dividida pela tensão máxima em cada um dos ciclos de fadiga, né? Ou o K mínimo dividido pelo K máximo. A equação de Paris é uma equação que permite modelar matematicamente a taxa de crescimento da trinca de fadiga em função do ΔK, em função de duas constantes do material, né? O C e o M. Se você traçar essa curva, né, de dAdn por ΔK em uma escala log-log, a gente obteria diversas retas paralelas, né, para diferentes razões de carregamento, porque todas elas teriam o mesmo coeficiente angular, que é o m, porém o C ele varia com a razão de carga, né? E a equação de Walker é um melhoramento, digamos assim, da equação de Paris, porque ele modela C como sendo uma função de R. Então, ele permite que, por mais que você tenha razões de carga diferentes, você pode modelar todas essas curvas através de uma única curva de tendência. A metodologia utilizada e os resultados foram os seguintes. Foram utilizados dados de ensaio de fadiga desse material escolhido, feitos no SG9 da UNB. Foram feitos ensaios, cada ensaio foi feito através de um R diferente, né, de uma razão de carga diferente. As razões de carga usadas foram 0,05, 0,1, 0,33, 0,5 e 0,66. Foi feita uma rotina computacional em linguagem Octave para determinar as equações de Paris de cada um desses ensaios e a curva de tendência de Walker. E esse daqui foi o resultado obtido, né? A gente tem aí em diferentes cores o dAdn em função de ΔK para diferentes razões de carga, e a linha preta é a curva de tendência gerada pela equação de Walker. Depois foi calculado também o coeficiente de explicação para ver quanto os dados reais se aproximam da reta feita pela equação de Walker. Depois foi determinado também o valor limiar da faixa de intensidade de tensões, e foi plotado o limiar de intensidade de tensões como função da razão de carga, através dessa mesma rotina computacional. Então, o resultado obtido foi esse daí, né? A gente pegou os valores limiares do ΔK como função da razão de carga e foi feita também essa curva de tendência através do modelo de Walker também. As conclusões que a gente pode obter desse trabalho é que as curvas de dAdn por ΔK obtidas apresentam um comportamento similar ao da literatura, já que a curva de tendência pelo modelo de Walker teve coeficiente de explicação de quase 0,84, e constatou-se que a distância crítica diminui conforme eu aumento a razão de carga, sendo que o limiar de ΔK em função de R teve coeficiente de explicação de quase 0,86. E é basicamente isso. Aqui estão minhas referências bibliográficas. Muito obrigado, e é isso.